Vamos pro lado também do Corinthians dessa história, porque a Roberta trouxe um panorama e agora eu aciono também o Vinícius Nicoletti pra gente entender o que de concreto, Nicoletti, a gente tem nesse sentido. Hein? Pois bem, não só do presidente, mas também de quem comanda o futebol nesse momento, né? Do Rubão falando sobre reforços, sobre chegar nesse mercado. Tem muita coisa acontecendo no Corinthians. Ou, sei lá, não acontecendo e parece que querem que aconteça, Nicoletti. Mari, Bruno, abraço para vocês, abraço a todos em casa, fã de esportes. Atualização sobre a situação do Gabigol. Eu conversei com pessoas próximas ao staff do jogador e aconteceu o seguinte: o Corinthians se reuniu com o empresário do Gabigol, com o Júnior Pedroso. Ele conversou com o Corinthians, bateu papo e passou os termos de renovação que ele tem com o Flamengo. O Corinthians só ouviu, não deu sim nem não, e aí o empresário passou que agora o Corinthians precisa se acertar com o Flamengo, porque tem uma multa rescisória de 130 milhões de reais. A gente já ouviu aí o Rubão dizendo que abriu negociação com o Flamengo, já deve estar conversando, isso eu não tenho informação, mas que o Corinthians se reuniu com o staff do Gabigol para ouvir a proposta salarial do jogador. Isso aconteceu. Então é um passinho a mais que o Corinthians deu e agora precisa se acertar com o Flamengo essa multa rescisória. Acertando com o Flamengo, vai ter que aceitar aí esse salário, esses termos de renovação de contrato que o Gabigol tinha com o Flamengo. É isso que ele passou para o Corinthians. Então essas são as informações atualizadas. Já teve uma primeira conversa de Gabigol, o staff do Gabigol, com o Corinthians. Importante isso que o Vinícius traz agora, então, pra gente, né? Que sim, agora existiu uma conversa entre Corinthians e empresário do Gabigol. Aí o Rubens Gomes, que é o novo diretor de futebol. Se eu te falar que não tem conversa, é mentira. É uma operação muito complicada, pois envolve um grande jogador. Não conversamos diretamente com o Gabigol, mas conversamos com o Flamengo. Estamos amadurecendo. Então ontem o Rubens Gomes falou isso, né, na parte da noite. De manhã, mais cedo, como a Roberta contou, o Augusto Melo, presidente do Corinthians, falou que há interesse dos dois lados. Seria muito bom o Gabigol respirar novos ares e bom para o Corinthians em termos de marketing. A gente vai chegar a um acordo, se Deus quiser. Por que não tentarmos uma boa conversa? Quanta novidade, hein, Mari? Porque até então, né? Bom dia, Marra, bom dia, Prats. Bom dia, bem. Até então, a gente conversava muito sobre parecer que era o novo presidente soltando nomes ao vento e ter o sonho do Gabigol. Quantos times não gostariam de ter o Gabigol no seu elenco? Agora, o Nicoletti traz pra gente que saiu da conversa, do desejo de fala em podcast, fala não sei o quê, fala não sei o quê. Promete tal coisa, promete né? Não sei o quê e vai pra uma reunião de entender. Beleza, eu quero como que eu faço para ter o jogador? Aí vai para uma reunião, Marra. Não, sim, eu, como jornalista, né, há algumas décadas, eu tenho muito a agradecer, porque essa época é uma época que é muito difícil. Não tem jogos, tudo, e normalmente as informações são caríssimas, dificílimas. Com a atual direção do Corinthians, tem sido incrível, como tem... eu estou falando, não é com um tom de ironia. Eu gostaria que essa sinceridade ela fosse normal a todos os clubes. Entretanto, os outros clubes, talvez os experientes, mais calejados no dia a dia, com as modalidades que acontecem entre nós, não é que eles não querem, eles até querem, eles fazem, eles sabem o peso do não. Eles sabem o peso de não trazer aquele outro jogador que foi prometido, aquele outro também. O Anelka, não sei quem, o Drogba. De falar que quer também valorizar o jogador. E valorizar o jogador. Leilão, né? E acabar até fazendo com que o jogador se acerte mais ainda com o clube que ele... Então, sim, eu estou realmente satisfeito de ver a facilidade que as informações circulam, mas acho que isso não vai durar muito. Porque isso mexe no mercado. Essas peças que eram muito na cabeça do jornalista, aquele cara está conversando com não sei quem, olha, passou a seguir no Instagram. E a gente fala isso aqui. Isso. No Corinthians as coisas estão muito abertas. Eu acho o movimento perfeitamente natural, justo e interessante. Válido, interessantíssimo. Da conversa dos dois. Só que assim, existe
Só que também é caro. É justo, válido, interessante e caro. Não, eu queria muito passar o Natal em Nova York, mas é o seguinte, eu tenho que trabalhar amanhã e eu nem comprei passagem, não vai dar. É impossível. Para mim vai ser impossível, eu trabalho. E no dia seguinte tem que estar no ar também. Assim, eu tô achando muito difícil vencer a barreira financeira da coisa. Por quê? Qual o interesse o Flamengo tem de passar o Gabigol, assim, fácil? Sim. Eu acho que o Flamengo tem, e acho que é preciso a gente fazer um exercício inteligente nisso, o Flamengo tem uma questão. O Flamengo tem 1 ano de contrato com o jogador a mais. Nos próximos... Esse é o momento de negociar. Eu não estou falando Gabigol, Flamengo, Corinthians, qualquer jogador. Salah na próxima temporada. Esse é o momento de negociar. Só que a diferença é muito grande. Talvez essa diferença fique menor daqui a 6 meses. Então o Corinthians está fazendo uma jogadinha ensaiada para começar agora, cruzou agora para completar para o gol daqui a 6 meses? Pode ser. E aí já firma o compromisso? Eu só estou aqui de fora tentando entender como o Corinthians vai vencer essa barreira. E se o Flamengo vai dar esse jogo, assim, por perdido, eu não acredito. E a cobrança vai ter, né? Porque nessa hora a Renata e o Otto estão com as malas prontas para ir passar o Réveillon em Nova York. E se chegar dia 31 eles não forem, eles vão falar, mas Mário, não é hoje que a gente vai? Porque a promessa foi feita ao vivo aqui. Não vão, não. Não. Assim, eu sinceramente não me recordo de uma negociação desse tamanho se tratar dessa maneira tão aberta por presidente e diretor de futebol como eu estou vendo agora. A gente pode avaliar, né? Há muito tempo isso era normal, né? Agora. Porque é aquela história, Mário. Claro que para nós, como notícia, como repercussão, como nomes, como negociação, para a gente é muito interessante tudo isso. É claro. Não sei se para o Corinthians é tão interessante assim. E é muito interessante, me parece, também para quem trabalha com o Gabriel. Quem está muito valorizado nessa história toda é o Gabriel. Claro. Que tem mais 1 ano de contrato com o Flamengo, negocia uma renovação com o Flamengo. E é cobiçado pelo Corinthians. E se a renovação acontecer com o Flamengo, certamente vai ser uma renovação que me parece que vai se aproximar mais no que ele queria do que do Flamengo tinha uma proposta inicial. A eleição do Corinthians acabou. A gente precisa lembrar disso. A diretoria nova vai assumir, já trabalha com nomes, com possíveis contratações, com os negócios. Agora, o presidente Augusto Melo, ele tem de sentar na cadeira de presidente. O Rubens Gomes vai comandar o departamento de futebol do Corinthians. Eu não sei se eles vão ter esse comportamento a partir de janeiro, por exemplo. Não é mais campanha nesse sentido, né, Prates? Então, assim, o Corinthians tem uma ambição como tentar o Gabriel é absolutamente válido. Isso merece destaque. O Corinthians está pensando em nomes grandes e jogadores que possam ajudar o time e melhorar o time. Ótimo. Isso daí não se mexe. Agora, como que isso vai ser feito? Como que esse processo vai acontecer? Como esse caminho vai ser pavimentado? Eu não me lembro de, pelo menos, uma negociação desse tamanho ser tratada dessa maneira tão aberta. Por presidente, diretor de futebol, a gente reuniu mesmo, a gente quer mesmo. Não, o jogador pode chegar aqui mesmo. O Vasco, quando tirou o Bebeto do Flamengo. Faz quantos anos isso? Nossa, tem muito tempo. Final dos anos 80. Mais de 30 anos. Sim. E era uma figura do mesmo impacto, né? Não, Foi. E tirando também a questão pública, como o público reage, né? Porque é o Gabigol num podcast, que o apresentador, o Igão, é corintiano. Então ele fazendo a pressão. É o Gabigol num Tardezinha e é o Thiaguinho falando num palco, vem vestir a camisa do Corinthians. Então, assim, tem um assédio. Com situações, com pessoas muito grandes. Só que tem uma barreira imensa. Então, mas eu vou pedir até pro Nicolete repetir pra gente, por favor. Não sei se o Nicolete está ouvindo. Sobre essa reunião. Então, teve uma reunião, empresários do Gabigol com o Corinthians. Eles revelaram que o Gabigol quer de renovação com o Flamengo e o que o Corinthians teria que fazer financeiramente para tirá-lo. E aí o Corinthians não respondeu ainda. É isso? É isso aí, Mari. Teve essa reunião do staff do Gabigol com o Corinthians. De repente é o Rubens Gomes mesmo que já teve essa reunião, não sei se o presidente, mas o Corinthians ouviu a proposta do Gabigol, que o Gabigol tem na mesa para renovar com o Flamengo. Então, o staff do Gabigol falou, a gente tem isso aí, agora o Extra divulgou 2 milhões por mês, mais luvas, mais isso, mais aquilo. Enfim, o Corinthians ouviu toda essa proposta que o Gabigol tem com o Flamengo, não disse nem sim, nem não, e aí o staff do Gabigol passou pro Corinthians que eles precisam se acertar com o Flamengo, porque tem uma multa rescisória por aí. Aí um dilema para o Flamengo, porque ou negocia o jogador, como lembrou o Marra ali, é o momento, porque tem 1 ano
de contrato, e daqui 6 meses ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, ou o Flamengo renova com o Gabigol, e aí segura o jogador e não corre o risco de perder o seu ídolo, seu camisa 10, herói, um dos grandes ídolos dessa nova geração do Flamengo, perder de graça, porque ele pode sair de graça. Então o Flamengo tem esse dilema, ou negocia ou renova o contrato, e é uma operação muito cara, inclusive para o Flamengo renovar com um jogador que está em baixa e que pode ficar no banco de reservas. Então essa é a situação. O Corinthians apenas ouviu essa proposta que o Gabigol tem com o Flamengo e agora vai discutir com o time rubro-negro a multa rescisória. Quanto paga, quanto o Flamengo quer, quanto vai entrar, quanto vai sair, e aí coloca em prática a negociação. Não é uma negociação fácil, né? Nem com o Flamengo, nem com o Gabigol, se o Corinthians quiser baixar a pedida. Mas o Corinthians ouviu a ideia do jogador, a proposta que o jogador fez para o Flamengo de renovação de contrato. Porque nessa história existem algumas narrativas aí que a gente que podem sair, né? Do tipo, o Flamengo ele prezar por ter o seu ídolo e renovar a qualquer custo, mesmo que financeiramente fuja um pouco até do ideal para o Flamengo. Isso acabou de acontecer. Com o Bruno Henrique. Com o Bruno Henrique, sim. A gente falou, a gente não viu... Há quanto tempo a gente não vê uma negociação assim? A gente viu o mês passado. É que não teve não teve a transferência. Mas a pressão, a declaração e o aumento... A Leila não chegou a verbalizar assim, não, a gente está conversando. Mas foi público. E o aumento para os jogadores existiu. Porque aconteça o que aconteceu, o Gabigol já é o vencedor dessa história. Então, mas esse é o ponto. Mas tem uma narrativa que ele pode sair como perdedor. Que aí também depende do quanto isso importa para a pessoa. Que ele sai como um vilão. É ele, o Flamengo, abrir mão do dinheiro, falar, olha, eu não vou te dar isso aqui que você quer financeiramente, não vai rolar, eu não consigo. E começar a trabalhar a imagem do Gabigol traidor. Ou ele vai ficar no banco por 6 meses, desgastando a imagem dele com a torcida do Flamengo, e depois saindo de graça para o Corinthians, e publicamente se tornar um caso de relações públicas e a imagem do Gabigol ser manchada no Flamengo, porque o Gabigol aí também, se ele fica, e agora? Esses 6 meses? Como que fica com a torcida do Flamengo? Então, ele assina o pré-contrato. Ele também, nesse momento, vai se preocupar necessariamente com a imagem dele? Ou não, ele realmente quer só pensar na parte profissional de outro clube, de dinheiro? Porque também não está errado, né? Mas são histórias que podem ser contadas. Eu só tô assim... É que a gente vai pensando, né? Tem um personagem nessa história ainda que é um personagem muito conhecido por ser muito habilidoso com pessoas. Que é o Tite. E o Tite ele está entendendo os movimentos no tabuleiro. Ele está entendendo o movimento do Corinthians, ele está entendendo o movimento de quem cuida da carreira do Gabigol, do próprio Gabigol, do Flamengo. Talvez, no caso do Flamengo, não é que ele esteja entendendo, ele esteja sabendo de tudo mesmo, né? E até sendo consultado e participando e tal. O Tite é a parte interessada. Ele é parte interessada quando ele pode ou não escalar um jogador como o Gabigol e quando ele pode sentir que respingou nele alguma coisa de, tipo, o Gabigol está saindo mesmo, e respingar nele. Ele é um cara que não é também conhecido por ser vaidoso, não é essa a questão, mas ele é um cara conhecido por ter peito aberto nas conversas. E eu acho que esse é um tipo de coisa que magoou o Tite. Sim. Eu acho que ele tentaria esclarecer as coisas mais rapidamente. Você disse que de não partir do Tite não querer o Gabigol. Isso, é isso. Isso. Tá. Porque, de repente, a conversa pode cair para esse lado. Se o Tite não está nem utilizando ele mais, então, pode ser que não queira. E aí, nessa história, eu acho que o campo também vai falar, né? Como o Tite não tem diz. Não vem falando alto pelo lado do Gabigol. Né? Não vem, então. Mas imagina que se ele fica 6 meses, o Flamengo decide em não renovar, né? E aí isso indica que no meio do ano ele pode assinar com o Corinthians. E se nesse período o Flamengo está bem em campo, voando, o Gabigol pode sair assim como como um vilão. Mas e se o Flamengo não estiver bem? Também tem um peso. Claro que tem. É diferente. Claro. Aí a história vai falar, caramba, o time tá mal desde que foi só colocar o Gabigol no banco. Vai abrir mão do ídolo. Vai abrir mão do Gabigol? Tudo isso. Olha o que está acontecendo. Tem essa influência do resultado também. Ele começa a jogar bola também no ano, aí ele já está com um pré-contrato encaminhado também. Tudo isso. Tem uma série de situações aí que a gente vai ter de observar, porque claro que é um assunto que vai tomar conta do noticiário até ser resolvido, né, de renovação, certo que vai ficar no Flamengo. Não vai ficar no Flamengo. Vai jogar com o Tite ou não? O ano dele não foi bom. Ele terminou o ano em baixa. Ele terminou o ano como reserva do time.
fez 20 gols. Agora, a exigência em relação a um ídolo como ele é sempre muito alta. Sim. Né? Então, assim, ele não terminou o ano bem. Não é só olhar para o número. Exatamente, ele não terminou o ano bem. Né? O Pedro é titular do Tite, pelo menos terminou o ano como camisa 9 do time, como centroavante. Tem essa parte do Tite, vai receber novos jogadores, o Gabriel vai se adequar a isso, né? Porque o Gabriel, mesmo como ídolo, ele é jogador do Flamengo. O Flamengo não é jogador do Gabriel. Né? Então, assim, tem uma série de situações aí, o que me parece que é um primeiro passo de uma diretoria nova do Corinthians, que já causa um rebuliço grande no mercado. A gente vai ficar falando dele aqui muito tempo, vai falar muito do que o Corinthians vai poder fazer, do que o Flamengo vai poder responder, se ele vai ficar ou não. Mas a gente vai ter de ver aí as cenas dos próximos capítulos. Tem uma coisa que eu não entendo e para mim é surreal, e se alguém conseguir me explicar, por favor. O que será? O time mais rico do país, ou da América do Sul, é o Flamengo. Certo? Correto. É bilionário o Flamengo. Correto. E o Flamengo discute ali com o Gabigol a renovação desse contrato. O Flamengo está fazendo conta. Do outro lado, você tem o Corinthians que está falido. E o Corinthians que está falido vai pagar o que o Gabigol quer? O que o Flamengo não consegue pagar? Essa é a barreira que falta o meu entendimento. Assim. Eu não consigo entender essa coisa que é simples. Quem tem dinheiro não consegue pagar. E quem não tem dinheiro vai conseguir pagar. Não é que não consegue pagar, Bruno. Tem de ver se o que o Gabriel pede é interessante para o Flamengo pagar. Não é porque o Flamengo é endinheirado que o Flamengo vai topar tudo. E para o Corinthians ele vai pedir menos? Se o Flamengo, o Flamengo tem cautela, por que o Corinthians não tem? É isso que eu tô falando. Se ele pediu 2 milhões e não sei quantos, luva de não sei quanto pro Flamengo, ele não vai pedir pro Corinthians? Tá, Corinthians, você não vai poder me pagar, mas eu vou de graça pra você. Não, aí tem de ver uma série de composição, porque não é uma negociação tão simples assim. Se o Flamengo não paga X, o Corinthians vai pagar X. Não. Se o Corinthians vai pagar esse X que ele pretende, o Corinthians pode estar estudando uma série de composições, é uma diretoria nova que a gente não sabe exatamente para que rumo que ela vai tomar. Eu acho que tem esse benefício da dúvida em relação à diretoria nova do Corinthians. Não em relação ao que o clube arrecada e quanto o clube deve. Isso não, a diretoria sabe, me parece consciente disso. Mas tem que ver se uma tacada como o Gabriel, olha, tem de ver, vai ter patrocinador, como vai ser uma composição. Gabriel, se talvez não ganhe isso daqui logo de cara, vai ganhar de outra maneira ao longo do contrato, enfim. Porque é um movimento feito, o Vinícius trouxe pra gente. O Corinthians perguntou, o que vocês pediram pro Flamengo? E o empresário, não é isso, Vinícius? Passou pro Corinthians. O que a gente pediu foi isso, tanto tempo, tanto valor, luvas. Sim. E se ele está apresentando isso para o Corinthians, é o seguinte, você vai me bancar? Se eles não pagarem isso, vocês pagam. Se resolve com o Flamengo agora. Isso. Me explica, Vinícius, por favor. Que é um movimento muito normal, né? Se você está interessado no jogador, você vai perguntar para o staff do jogador, para o empresário do jogador, quanto que ele ganha, quanto ele quer ganhar, qual o tempo de contrato, como é que você tem ideia de planejamento com o Corinthians. Então, é uma situação muito normal que a gente está trazendo aqui, que isso aconteceu. Teve essa reunião com o Corinthians, com o staff do jogador. E aí, o Gabigol foi de férias para Trancoso, não foi para Nova York como o Mário Marra pode ir, mas foi para Trancoso. Pode ficar tranquilo. E... Trancoso dá, né, Marra? Mas ele foi para Trancoso e falou, agora, se vocês quiserem me contratar, meus termos são esses e vocês resolvam com o Flamengo. Então ele foi embora e está muito tranquilo. Tem uma situação que deixa o Gabigol bem tranquilo também, sobre a situação que vai sair vilão, herói do Flamengo, porque ele já acertou a renovação com o Flamengo. O Flamengo já disse, ok, vamos renovar, isso é público. O empresário dele já declarou, falou, tá bom, o Flamengo vai renovar. Só que o Flamengo recuou e brecou essa renovação. E aí ele, se não renovar com ele, que é o pior cenário para o Flamengo, não acertar com o Corinthians e não renovar com o Gabigol, ele perde o jogador daqui 1 ano, daqui 6 meses já pode assinar um pré-contrato. E aí o Gabigol falou assim, eu não posso fazer nada, eu já tinha acertado com o Flamengo, eles não quiseram renovar, eu posso ir embora para outro time, é o que o contrato está dizendo e vai embora. Então ele fica muito tranquilo com essa situação. Agora, teve essa reunião, esse primeiro contato, isso é muito importante, porque ele passou os termos que ele aceitaria jogar no Corinthians e agora ele deixou nas mãos do Corinthians para negociar com o Flamengo. Não é também uma negociação simples, mas aí entra também, como vocês destacaram aí, a ideia do Tite, se ele vai ser utilizado ou não vai, se o Flamengo vai pagar por um jogador que vai ficar no banco de reserva, se vai investir em outro jogador para chegar na equipe e ser titular, enfim, se acabou o ciclo, isso tem muita discussão na mesa, mas agora fica entre Corinthians e Flamengo para ver se essa paquera
vai dar match. Por enquanto ele tá lá em Trancoso, bem tranquilo. E aí, pessoal, e essa novela Gabigol no Corinthians, hein? Será que vai agora parar de vez? Será que Gabigol agora vai assinar com o Corinthians? Aí já vejo que o Gabigol só tem contrato até o ano que vem. Então, mesmo que o Corinthians não faça nada, não assine nenhum contrato com o Gabigol e o Gabigol não renove com o seu atual clube, em junho para julho, Gabigol já pode assinar um pré-contrato aí com o Corinthians e vir de graça e vir só pelo salário, né? Salário mais luvas e algumas cositas más, né? Mas para o Corinthians seria viável também vir com o jogador vir de graça, já economizaria essa multa milionária do Gabigol. E com isso, o Corinthians já teria mais oportunidade de segurar o jogador em salários e luvas e algumas coisas a mais, né? Referente à grana. Mas para o Gabigol, seria bom ele vir para o Corinthians já agora, porque ele já pegava pré-temporada com o time, já ficaria tudo ok, né? Então ele já estaria mais, digamos, que entrosado com o time. Não ficaria um Gabigol para 2025, mas sim um Gabigol para 2024, que é logo agora. Faltam 10 dias para acabar o ano, né? Então, acredito que para o Gabigol seria viável ele ir agora, né? Mas não sei se para o Corinthians financeiramente seria muito viável, mas vamos ver aí o desfecho dessa história, né? O desfecho dessa novela, o final dessa novela aí, como é que vai ficar, né? Já que o Corinthians é muito interessado no Gabigol e o Gabigol também ali não está desviando o foco para não ir para o Corinthians. O Gabigol também quer ir para o Corinthians. O Gabigol quer jogar porque ele sabe que no Flamengo ele não vai jogar. Ele sabe que lá ele não vai ser titular. E no Corinthians ele já chega grande, já chega grandão, já chega titular, já chega praticamente sendo quase o dono do time, né? Então para ele seria muito bom. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham a respeito sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!